Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro A Sexta Extinção, uma história não natural da autora Elizabeth Kolbert. Esse livro foi publicado pela Intrínseca aqui no Brasil em 2015, só que a Elizabeth escreveu esse livro em 2014. A Elizabeth Kolbert é uma jornalista norte-americana. Em 2015, esse livro ganhou o Pulitzer de não ficção geral. Extinção é um termo bem pesado e quando a gente pensa em extinção, a gente lembra dos dinossauros, né? Sim, os dinossauros eles existiram e eles foram extintos em uma das 5 grandes extinções em massa que ocorreram no nosso planeta, né? Alguns cientistas eles afirmam que a gente está vivendo a 6ª grande extinção em massa, né, do planeta. E eu acredito nisso, eu acredito que realmente a gente está passando por esse período de extinção em massa. Cada dia que passa, a gente tem ouvido na mídia, tem ficado mais comum as notícias sobre extinções, animais que estão entrando em extinção. Normalmente são grandes animais, né? Muitas dessas espécies a gente conhece e a gente cria uma empatia com elas porque são espécies grandes, né? Por exemplo, o elefante, rinoceronte, girafa, o gorila, a onça. A gente sabe que esses animais estão cada vez mais raros aqui no planeta. Mas o que a gente não se dá conta é que todos os dias alguma espécie se extingue. A gente nem conhece essas espécies e a gente vai acabar nem conhecendo porque muitas delas os cientistas ainda nem descobriram. Então, cada dia que passa, a gente vai perdendo mais espécies que a gente nem vai conhecer. Essas extinções, elas estão sendo causadas por nós, seja direta ou indiretamente, através da caça, através de doenças que a gente anda espalhando pelo globo terrestre, né? Porque a gente um dia tá aqui, no outro dia a gente já tá lá na África, lá no Japão. Então a gente acaba levando micro-organismos daqui para lá e doenças, né? A gente espalha essas doenças. Por vezes essas doenças não pegam nas pessoas, mas elas acabam contaminando animais, contaminando outros seres que a gente nem tá enxergando, a gente nem tá sabendo o que a gente tá fazendo. Ou ainda também a gente tá modificando o clima, modificando a atmosfera terrestre e isso também influencia na vida de muitas espécies. Então o livro ele vai falar sobre isso, sobre essas extinções que a gente tá causando, que muitas espécies estão sumindo diariamente por nossa causa e por causa das mudanças que a gente está causando no planeta. E ela dá exemplos. Cada capítulo é sobre uma espécie. Uns capítulos ela vai falar sobre a rã dourada do Panamá, que é uma rã que é muito sensível, como todos os anfíbios, a mudanças climáticas, né? Então ela acabou sendo extinta, onde era o ambiente natural dela. Outro exemplo que a autora dá é sobre a acidificação dos mares, né? E isso tem causado a morte e a extinção de muitas espécies de corais. E isso tem feito também a grande barreira de corais diminuir, né? Eu gostei da maioria dos capítulos, alguns eu achei um pouquinho chatos, assim, talvez pelo organismo que ela tratou ali, que muito do meu interesse, enfim. Mas um capítulo particularmente, assim, me chocou muito, mexeu muito comigo, porque ela fez uma pesquisa assim muito palpável e o nome científico dele é Pinguinus impenis, conhecido também como o aral gigante. Esse animal era uma ave gigante, como o nome diz, com hábitos parecidos com o dos pinguins. Ele não voava, ele viveu numa vasta região que ia do Canadá até a Noruega e também na Islândia. Aqui no livro ela mostra relato de pessoas que conheceram esses animais pessoalmente, né, que viveram na época em que esses animais ainda eram vivos. E tem uma parte aqui que eu vou ler pra vocês, que foi uma das partes que me chocou muito, assim. Em 1622 tem um relato aqui no livro feito pelo comandante Richard Whitburn, que ele descreveu como esses araus gigantes eram levados para os navios, assim, as centenas deles, né? Vinha um navio, os marinheiros desciam e caçavam esses animais. Ele descreve esses animais como um pouco inocentes, assim, eles não conseguiam correr, eles não conseguiam fugir, eles eram bons nadadores, mas se pegasse eles na terra, né, eles não conseguiam fugir, então eles pegavam centenas e centenas desses animais, levavam para os navios e matavam todos eles. E
eles usavam esses animais para várias coisas. Assim, durante centenas de anos, esses animais foram muito explorados pelos caçadores. Arrumaram diversos fins para usar esses bichos. Eles usavam as penas deles como enchimento de colchões, eles usavam até esses animais até como combustíveis ou como iscas de peixe. Eu vou ler uma parte aqui para vocês que fala que um marinheiro inglês chamado Aaron Thomas, ele navegou até Terra Nova a bordo de um navio e ele escreveu o seguinte: se o que se queria eram suas penas, ninguém se dava o trabalho de matá-los. Bastava agarrar um deles e arrancar o máximo de penas possível. Em seguida, largava-se o pobre pinguim à deriva, com a pele parcialmente nua e dilacerada, deixando-o perecer a seu bel prazer. Ou seja, se eles não queriam comer o bicho, se eles queriam só pegar as penas deles, eles iam lá, arrancavam as penas e deixavam o bicho lá sofrendo. A maioria das pessoas acaba nem se importando e nem procurando saber o que fazem com os animais. Enfim, isso é assunto para outros vídeos. Outra coisa que o Aaron Thomas fala é o seguinte, ele fala assim, ó, que nessa ilha não tinha árvores. Então ele escreveu o seguinte: basta pegar uma caldeira, colocar dentro dela 1 ou 2 pinguins e acender um fogo embaixo. E esse fogo é totalmente feito pelos próprios pinguins. Seus corpos têm tanto óleo que logo produzem uma chama. Gente, eles botavam fogo nesses pinguins gigantes para fazer fogo. Eles botavam fogo para fazer fogo. Eles usavam esses pinguins como combustíveis. Isso é muito ridículo, gente, é muito ridículo. Eu tô rindo porque é tão ridículo que não dá nem pra acreditar que isso aconteceu. O Aral gigante, ele colocava um ovo por ano só um ovo por ano. Em 1844 foi que se tem o registro do último casal dessa espécie foi vista numa ilha e conta-se que 12 caçadores foram atrás, eles foram buscar esses animais, eles sabiam que existiam ainda e eles encontraram só 2 e um ovo e eles pegaram os 2 araus, mataram eles, levaram embora, deixaram um ovo ali quebrado e foi a última vez que se teve notícia dessa espécie, né? Então foi decretada a extinção dessa espécie, foi nesse ano. Existem exemplares desses animais empalhados em museus na Europa, né? E a autora visitou alguns até. Eu quis contar um pouquinho mais a fundo esse capítulo pra vocês porque foi um capítulo que me deixou muito chocada pelo comportamento das pessoas, as pessoas acharem normal e natural isso, que simplesmente não fizeram nada pra tentar evitar essa extinção, né? Então, eu contei só um pouquinho de um dos capítulos, né? E são 13 capítulos. Esse livro é muito bom, apesar dele ser científico, ele é bem fácil de ler, a leitura é assim, tranquila, assim, a autora explica as coisas com palavras simples, então quem não entende do assunto, quem nunca leu nada sobre, não vai ter dificuldade nenhuma de ler esse livro. A autora conta as viagens dela, cada capítulo que ela escreveu sobre uma espécie, ela pesquisou bastante, assim. Ela fez contato com as equipes de cientistas que pesquisavam essas espécies na época que ela estava escrevendo o livro, então ela fez saídas de campo, viajou, conheceu museus, conversou com cientistas, assim, e é bem interessante porque a gente vê que realmente ela pesquisou, ela interagiu, né, de verdade, assim, com essas pesquisas que ela fez. O livro aqui na parte de trás, ele tem muitas notas. Então, cada capítulo, aqui a parte de trás, ela é dividida por capítulos. E cada capítulo tem todas as notas, né? Tudo que ela falou tem a referência aqui. E tem a parte das referências bibliográficas aqui atrás também, que é bem extensa. Então, assim, isso é bem legal, porque se a gente se interessa por algum determinado assunto, é só a gente vir aqui e pesquisar sobre, né? Então, essa parte é bem legal também, ele é bem embasado, assim. A única crítica que eu tenho a fazer desse livro, que eu realmente não gostei, foram as fotos. Gente, esse livro, ele é maravilhoso, mas as fotos são todas preto e branco. Algumas fotos nem precisariam ser coloridas, mas tem muitas fotos aqui que realmente perde todo o sentido dela, porque, por exemplo, aqui mostra uma floresta e tá tudo escuro, parece um monte de fumaça. Tem outras fotos aqui também que eu tive que procurar na internet, porque eu não tinha ideia de como eram essas fotos realmente, sabe? Então, infelizmente, essa é a parte que eu não gostei do livro, porque eu fui olhar na internet, tem fotos lindíssimas sobre os lugares que ela foi e sobre essas coisas que ela tá falando aqui.
aqui no livro as fotos são muito feias, ficou muito sem graça, então acho que isso perde muito no livro. Espero que a próxima edição, se fizerem uma nova edição, seja com fotos coloridas, porque aí vai ficar muito mais legal, vai ficar muito mais gostoso, assim, de pegar o livro, mais prazeroso de pegar o livro e olhar, né, as figuras, as fotos e ler ele junto e ver realmente como são as coisas, né. Essas fotos em preto e branco que realmente não dão uma ideia muito legal. Então é isso, eu super indico esse livro, assim, eu acho que ele é muito legal mesmo. Uma coisa importante é que ele faz a gente pensar o que a gente está fazendo com o nosso planeta, o que a gente está fazendo com as outras espécies, que se a gente se acha melhor sempre que todas as espécies, a gente não está se esforçando muito para ajudar o planeta a se manter como um todo, né, e preservar todas as espécies. A gente tem que repensar isso, a gente tem que fazer mais do que a gente está fazendo. Na última página do livro tem uma frase bem legal que está escrito assim, ó: o Homo sapiens pode ser não apenas o agente da sexta extinção, mas corre o risco de ser uma de suas vítimas. E então isso é pra gente refletir um pouquinho, né, pensar realmente no que a gente está fazendo no planeta, porque nós moramos aqui no planeta, o meio ambiente somos nós também, então tudo que a gente fizer pro planeta, tudo que a gente fizer para as outras espécies, querendo ou não, vai refletir na nossa vida. Então esse livro aqui foi uma boa reflexão pra 2017, eu gostei muito e indico. Então, se tu gostou do vídeo, deixa um comentário pra mim, se tu já leu esse livro também, deixa um comentário, me diz o que tu achou do livro. E se tiver outras indicações de livros parecidos também, comenta ali que eu vou gostar muito de conhecer, né? Vamos conversar também sobre esse livro, vamos debater. Se tu gostou do vídeo também, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, né, quem vocês acham que pode gostar desse vídeo, quem pode gostar dessas leituras, pra gente começar a debater mais também esse tipo de leitura que é muito importante. Então, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.